O fazendeiro responde que a esposa é paciente, terna e amorosa, e se gaba dizendo que o casamento deles é baseado no companheirismo e na confiança, e que ali nunca houve mentiras. Branca fica sem jeito, enquanto Fátima sente inveja. Dominga vai à casa de Lúcio e já chega perguntando o que ele quer. Lúcio diz que ela precisa se explicar sobre as esmeraldas. Ele exige saber como ela conseguiu aquelas joias. Dominga diz que não deve satisfações a ele. Ele chacoalha e ela inventa que comprou os brincos. Lúcio não acredita e acha que Dominga é uma bandida. Ela garante que não roubou nada e que recebeu os brincos como pagamento por um trabalho. Ela garante que está falando a verdade. Lúcio diz que Esmeralda não deve se exibir com aquelas joias. Dominga rebate dizendo que Esmeralda fica mais bonita com os brincos e o chama de feio. Ela torce para que Esmeralda lhe abandone. Lúcio fica furioso e a enforca. Ele exige que Dominga não coloque Esmeralda contra ele e ameaça matá-la. Dominga promete não ficar contra ele. Na fazenda, Adrian volta a tocar seu violão. Graziella diz que deseja que José Armando volte logo. Rodolfo comenta que a sobrinha já sente saudade do namorado. Fátima reforça, dizendo que os jovens são inseparáveis. Branca aproveita para pedir para Rodolfo para voltarem à cidade após o rodeio. Ele diz que vai pensar. Fátima e Graziella decidem se recolher. Branca conta para Rodolfo que conheceu Esmeralda e entendeu os sentimentos de José Armando. Ela comenta que a camponesa é muito meiga. Rodolfo diz que Graziella é melhor, mas Branca insiste, dizendo que a camponesa tocou sua alma. Florzinha descobre que Esmeralda conheceu a madame. A fofoqueira comenta que Branca é fina e distinta. Esmeralda admite que teve a mesma impressão. Ela pergunta se Florzinha tem visto José Armando. A fofoqueira nega e mente, dizendo que José Armando é muito feinho. Ela também revela que o gostosão foi à capital. Esmeralda lamenta, dizendo que ainda tem muito a esclarecer com ele. Florzinha decide contar a verdade. Ela confessa que José Armando viajou para comprar o anel de noivado. Esmeralda lamenta novamente e decide ir embora. Florzinha sugere que ela espere Dionísio e Adrian para sair acompanhada, mas a camponesa diz que quer dormir muito, porque quem dorme não sofre. Ela abre a porta e vai embora. Adrian começa a cantar. No quarto, Graziella escuta a música do peão. Ela, sem querer, pensa em Adrian e logo acha que está ficando louca. A cantoria começa a irritá-la e ela põe o travesseiro na orelha para abafar o som. No dia seguinte, Fátima já está andando pela fazenda. Ela passa por Florzinha e nem a cumprimenta. Fátima vai acordar Graziella, avisando que todos estão esperando ela para tomar café. Graziella pede para a mãe ir na frente, pois ela terá uma nova aula de montaria. Fátima não gosta da ideia e deixa claro que não está a fim de lidar com Adrian depois. Ela sugere que Graziella não fique a sós com o marginal, mas a Patricinha reitera que só está fazendo isso para fazer as vontades de José Armando. Enquanto isso, José Armando surge na capital. Ele é paquerado por algumas moças na rua, mas segue direto e entra na joalheria. Dominga sugere que Esmeralda saia e se exiba no povoado com os brincos. Ela deseja que os donos da Casa Grande encontrem a camponesa. Esmeralda conta que conheceu Branca na igreja. A parteira quase tem um troço. Esmeralda explica que Branca foi muito simpática. Dominga logo deduz que a madame não viu os brincos, senão ela a procuraria para pedir explicações. Esmeralda não entende nada. Dominga aproveita para dizer que os ricos são orgulhosos e metidos, mas que Esmeralda também será elegante. Ela incentiva a camponesa a não aceitar o desprezo de ninguém, garantindo que ela vai dar a volta por cima. Esmeralda percebe que Dominga sabe muito sobre a família de Rodolfo. A parteira desconversa. Esmeralda admite que sentiu uma enorme emoção ao conhecer Branca. Dominga apenas fuma, visivelmente preocupada. Fátima fica de longe observando Graziella e Adrian na aula de montaria. Crisanta se aproxima e comenta que a Patricinha está aprendendo rápido. Fátima é obrigada a admitir que Adrian está sendo um bom professor. A governanta diz para Megera que Graziella não gosta de Adrian. Fátima nem liga. Adrian diz para Graziella que a égua é mansinha. Ele até brinca, dizendo que em 2 dias ela já poderá participar de corridas. Ela acha que não é para tanto. Adrian admite que Graziella é muito decidida.
Ela concorda, dizendo que sempre consegue o que quer. Esmeralda visita Lúcio e a primeira coisa que ele faz é pedir para ela tirar os brincos. Ela se recusa, avisando que não vai obedecê-lo. Ele insiste, dizendo que alguém pode tentar roubá-la. Ela rebate, dizendo que todo mundo ali a conhece. Lúcio implora, mas Esmeralda diz que quer ter o consolo de ficar bonita, já que não pode enxergar. Lúcio diz que ela é feliz com a condição dela e acabou. Esmeralda desabafa, dizendo que adoraria ver a cor do céu, das flores e das próprias esmeraldas. Ele manda ela deixar a imaginação fluir. Ela insiste, dizendo que também gostaria de ver o rosto das pessoas. Lúcio a abraça e diz que ela se decepcionaria muito com o que iria encontrar. Tula avisa a patroa que está fazendo caldo. Branca elogia o cheiro da comida e pergunta cadê Jacinta. Tula revela que a empregada foi à cidade. Na cidade, Jacinta vê Esmeralda usando os brincos. A empregada comenta com um motorista que não conhecia aquela camponesa. O motorista diz que aquela é Esmeralda e que todo mundo ali a adoram. Adrian e Graziella continuam cavalgando juntos. De repente, a égua dela dispara. Graziella consegue puxar a rédea e controlar o animal. Ela para e começa a admirar a natureza. Adrian comenta como o campo é bonito e diz que não conseguiria viver na cidade. Ela responde que na capital também há muitos encantos. Ele então lembra que precisa pedir para Teófilo ir à nascente e acaba deixando Graziella sozinha por um momento. Jacinta conta para Crisanta que viu Esmeralda na cidade e que os brincos que a camponesa estava usando brilhavam pra caramba. Crisanta começa a suspeitar de onde vieram essas joias. Dionísio e Rodolfo conversam sobre os bezerros. O fazendeiro exige que todos os animais estejam em bom estado. Rodolfo pergunta se Adrian comenta alguma coisa sobre Graziella. Dionísio diz que o filho é muito reservado. Rodolfo chama Adrian de orgulhoso. Adrian ajuda Graziella a descer do cavalo. O clima pesa e eles quase se beijam. Ela se afasta rapidamente. Graziella segura o chicote e tenta retomar o controle, anunciando que em um dia toda aquela fazenda será dela. Ela avisa que Adrian terá que obedecê-la em tudo, e ele ameaça ir embora antes que ela vire patroa. Ela reclama que ele sempre a desrespeita. Adrian responde que ela não manda nele e sugere que ela procure o bobo Melésio se quiser que alguém faça todas as suas vontades. Ela diz que ele precisa de uma lição. Graziella chicoteia Adrian. Furioso, ele revida com um beijo. Graziella fica chocada com a ousadia e corre, sobe na égua sozinha e dispara. Adrian a segue. Desesperada, Graziella acaba caindo da égua. Adrian vê tudo e corre para socorrê-la. Com muita dor, ela exige que o peão não a toque, o chamando de bruto e selvagem. Ele explica que eles estão longe da fazenda e diz que ela pode subir no cavalo dele. Ela recusa, dizendo que não quer nada dele. José Armando chega ao povoado. De longe, ele reencontra Esmeralda. Ela escuta os passos de alguém, mas não identifica José Armando, que fica ali, sem saber se deve ou não deve chegar perto dela. Esmeralda acha que está enganada e segue andando. Incapaz de resistir, ele a segue de longe. Rodolfo chama Branca e Fátima para almoçar. Fátima logo nota que Graziella ainda não voltou da aula e acha que aconteceu alguma coisa. Branca tenta acalmá-la e Rodolfo concorda que não é para tanto. Fátima aproveita para fofocar com Branca, avisando que acha Adrian um caipira metido e cretino. Mas a madame defende o peão, contando que a mãe de Adrian era uma mulher muito boa, que morreu ao dar à luz a Florzinha. Fátima descobre que Dionísio não voltou a se casar. Ela admite que acha o capataz atraente, mas lamenta que ele seja pobre e então desinteressante. Graziella não aguenta mais de dor e cai no campo. Vendo-a tão vulnerável, Adrian se emociona e a ampara. Com ternura, ele acaricia o rosto de Graziella e ela só aceita. Enquanto isso, Dominga fala para Esmeralda que está com fome. José Armando, que seguia Esmeralda de longe, continua de olho nela. É assim que ele finalmente descobre onde ela mora. José Armando memoriza o endereço da cabana de Esmeralda. Adrian continua olhando para Graziella com amor. Ela sorri para ele. O peão a ajuda a levantar e, vendo que ela não consegue andar, a pega no colo. Rodolfo reencontra José Armando, que conta que o anel que comprou é lindo. Ele descobre que Graziella ainda não voltou.
Jacinta revela que aconteceu algo grave. Rodolfo e José Armando descobrem que Graziela sofreu um acidente. Adrian acha que ela torceu o tornozelo. Jacinta conta para as colegas de cozinha que Graziela está machucada. Tula já diz que quer curar Graziela com suas ervas poderosas. Ninguém entende como ela caiu. Graziela explica para todos que recusou a ajuda de Adrian, subiu sozinha no cavalo e que foi teimosa. Ela faz questão de não culpá-lo pelo acidente. José Armando examina Graziela e a acalma, dizendo que foi só uma leve torção e que ela logo vai se curar. Fátima segue irritada. Fátima teme que o ocorrido estrague a festa e insinua que Graziela pode ter lesões internas, lembrando que a Patricinha nem queria montar. Rodolfo chama Adrian de irresponsável. Graziela tenta defendê-lo, mas Rodolfo avisa que vai demitir Adrian. Graziela então pede para José Armando intervir, garantindo que ele não fez nada. Adrian desabafa com Dionísio, dizendo que é um burro. Dionísio reclama que o filho não cuidou bem de Graziela. Adrian admite que deveria ter sido mais incisivo. Dionísio diz que não é hora para lamentações. Rodolfo procura Adrian pela fazenda, furioso. José Armando alcança o pai e pede para ele não cometer uma injustiça. O gostosão explica que Graziela é teimosa e infantil. Rodolfo insiste, dizendo que poderia ter acontecido algo pior, mas José Armando rebate, lembrando que a própria Graziela está do lado de Adrian. Ele pede para o pai ser generoso.